Tá aqui. Tá aí? Estamos de volta. A entrevista do dia hoje é com Henry Spasso, diretor da AGIR, Agência Intermunicipal de Regulação do Médio Vale do Itajaí. No primeiro bloco nós falamos um pouquinho sobre as atribuições da agência e agora nós vamos falar sobre a questão do transporte coletivo, que é um fato relativamente novo de atuação da agência. É isso, seu Passo? Ela é relativamente nova em termos de operacionalidade, mas como nós já vimos falando antes, inclusive do saneamento, nós já tínhamos feito alguns trabalhos para saber porque os prefeitos queriam fazer o transporte regional integrado. E aí também esse trabalho ele não surtiu efeito na época, mas nós temos vários trabalhos, tem um em Pomerode, tem um em Gaspar, tem em Blumenau também já de alguma coisa de transporte regional, que nós temos que começar a pensar e tem que ser isso aí mesmo, porque nós temos que trabalhar, na verdade, unidos na nossa região. Mas vocês fazem essa atuação em outras cidades, né, com relação ao transporte coletivo, em outras cidades aqui da região? Sim, são mais 7 ou 8, são 7 cidades, né? O Daniel Narzetti, que é o gerente de regulação de transporte, também está aqui, fica à vontade para intervir. Né? Os 14 municípios a gente acaba regulando em transporte, outros 9. Algumas situações são um pouco diferentes, porque cada município apresenta um certo cenário. Então, Blumenau, Gaspar, acaba tendo um transporte público coletivo, de certa maneira, mais efetivo. Então, o cenário que a gente encontra em Blumenau é basicamente em Blumenau que existe mesmo. Por exemplo, Blumenau, até essa nova licitação dos ônibus, antes no contrato emergencial e antes ainda no consórcio SIGA, não havia essa previsão de fiscalização por parte da agência. Tem que estar no contrato? Tá, está no contrato a previsão disso aí. Mas antes, por exemplo, se não estava no contrato, não há obrigação. Não há obrigação. É uma opção política, inclusive, política administrativa da administração. Entendi. E o que a gente tem percebido que tem possibilidade de você ter acesso a muitas outras informações em função da regionalidade da situação que nos interessam e nos facilitam o trabalho. E aí foi criado, então, o contrato foi assinado, se eu não me engano, em junho do ano passado com a AGIR, então, com a Blumob. Então, a partir dali, a bola passou para a agência. Uhum. Em tese pelo contrato, mas nós temos uma outra situação. Para eu fazer o trabalho, eu preciso ter um estatuto que me dá que transfere essa competência. É uma lei municipal que foi aprovada pela Câmara no final do ano passado, transferindo essa competência da agência de regulação. Então é a lei e o contrato. Enquanto não tiver o contrato, então a gente, antes de existir o contrato, nós já estávamos consolidando informações para ver onde é que a coisa ia acontecer. Mas vocês não puderam agir no começo do contrato, não tinha? Não. Nesse aspecto não. Só a partir do momento que ele entrou em vigor. Eu ia até pegar uma das minhas perguntas, porque o fato que também gerou é sobre essa audiência pública que vai ter sobre as mudanças no transporte coletivo. E eu fiquei pensando, mas essas mesmas mudanças de linha e horário já aconteceram, se eu não me engano, em setembro do ano passado. Setembro ou novembro, eu agora não me recordo, de várias linhas e horários que mudaram. Todo mundo foi pego de surpresa, foi um canetaço praticamente. E aí eu ia perguntar, mas por que a AGIR não interferiu naquele momento? Porque não nos avisaram. Então, é uma das obrigações da concessionária e da concedente, que é o CETER Prefeitura, nos comunicarem dessas alterações. E a partir dali, então, a gente começou a fazer determinadas ações, no sentido de que, escuta, gente, não é assim. Não se joga no ar essas coisas. Essa coisa tem que ser trabalhadas, tem que ser comunicadas, tem uma série de direitos. Nós vamos partir para o direito do usuário, nós vamos partir para o direito do consumidor, e você tem que respeitar certas regras. E aí a gente começou a sentar, conversar, que resultou na composição dessa comissão que foi feita em dezembro. Pois é, então vamos para a comissão também. Como é que é a formação dessa comissão técnica? Se eu não me engano, são 8, 10 pessoas? Como é que ela é formada? Sim, são 10 pessoas, né, que foram apontadas pela própria agência. Na verdade, convidou a Câmara Municipal, o CETERB, a Prefeitura e a Blumob, para que eles indicassem 2 pessoas de alto nível de poder decisório para
informar de diversas situações e tomar conhecimento. Então, só para da Câmara está o vereador Almir Vieira e está o Maurício Xavier Miller, que é um funcionário gabaritado. Do CETERB está o Marco Antônio Leal, Luiz Perão, está o seu Paulo Costa da Prefeitura, está o Procurador-Geral do município, né? E as outras pessoas que são de gabarito. Eu vou lhe perguntar, o senhor não acha que tinha que ter representantes da sociedade civil nessa comissão? Por quê? Todas as pessoas, elas, com todo respeito, com exceção do pessoal da AGIR, por exemplo, a Câmara de Vereadores, o vereador Almir Vieira, com todo o respeito que tenho, é o vereador da base governista. Os 4 da Prefeitura têm um determinado entendimento, os 2 da Blumob. Então, o que a gente percebe, aí sim entra uma crítica à gestão de Napoleão Bernardi, porque existia um Conselho Municipal de Transporte Coletivo que não houve uma reunião desde que foi implantado. Eu sei porque eu era representante da Associação de Imprensa e não teve reunião na gestão tucana. Então, a minha pergunta, não tinha que ter representante social? Talvez alguém, por exemplo, do Cidem Transcol, que são os que conhecem a realidade da sociedade civil. Nesse momento nós entendemos que não. Nós AGIR estamos fazendo a posição do usuário, que é o que seria o contraponto. Porque nós temos que primeiro partir para uma série de opções, onde tanto a Blumob, tanto a Câmara como o CETERB têm condições de fazer. Então, essa comissão ela vai apontar diretrizes e a partir de então nós vamos procurar a implantação ou a substituição ou a modificação dessas diretrizes. Aí sim, aí nós vamos trabalhar num segundo estágio, que é a operacionalização de eventuais mudanças. Aí nós temos que buscar pessoas da sociedade que a gente pode dizer, no caso seriam 2, até se a gente colocar só 2 aqui, eles não teriam nem poder, porque eles são vencidos pela maioria. Então é toda uma outra composição que tem que ser feita, mas é um segundo passo. Mas até para eventualmente ter um contraponto, porque o que acontece é que provavelmente, com todo respeito, se não tivesse o vereador Almir Vieira ali e o impulso dele de realizar audiência pública, talvez as pessoas nem soubessem da reunião dessa comissão, nem soubesse que está sendo tratado mudança. Não, eu acho que aí eu sou obrigado a discordar. Não, então, ok. Não para criar polêmica, mas o vereador Almir participou tão somente dessa terceira reunião, não participou das 2 anteriores, onde foram decididos os caminhos que iam ser tomados, e a AGIR, ela tem dentro da própria Constituição, ela tem essa participação prevista. Então, mudanças que vão ocorrer, por exemplo, vão ser chamadas as comunidades envolvidas. Vamos mudar uma linha. Tá, a linha vai ser o quê? Reduzida, aumentada, diminuída, vai ser modificada? Vamos conversar com aquele pessoal. Vamos lá, a agência vai fazer isso. Então, por exemplo, se naquele caso antigo, que a Prefeitura mexeu no número hipotético de 30 linhas, em diferentes bairros, provavelmente, depois eu quero que o senhor me detalhe quais são essas mudanças. Então a AGIR vai conversar, assim, tem uma mudança na região do Progresso, a ideia da AGIR é ouvir comunidade por comunidade. De que forma vocês vão fazer isso? Isso fizemos através de forma de reuniões, que nós já estamos acostumados a fazer reuniões de comunidades, onde nós vamos expor a situação tecnicamente e onde não há espaço para a política partidária, que é muito importante deixar a comunidade já ciente disso, e onde é que nós vamos colocar, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, o que vai resultar nisso aí. E é uma maneira que você tem para fazer para tocar as coisas. Eu acho que é essa maneira da gente chamar a sociedade para integrar e conhecer o que está acontecendo. E pode acontecer de vocês apresentarem porque vocês também vão, quando vocês apresentam uma ideia, vocês estão embasados pelo que a Blumob, pelo que o CETERB apresentou como solução ou como possibilidade de melhorar o sistema. Pode acontecer da comunidade dizer, não, mas peraí, mas esse negócio aqui que eles querem fazer não é a melhor coisa para a gente. É bom para a empresa, é bom para o sistema, mas não é bom para a comunidade. Pode acontecer? Pode, deve. Aí vocês, então isso aqui não. Exatamente. Não leva o prato feito. Não, nós não levamos o prato feito de maneira nenhuma e temos visto isso em algumas ações no saneamento, que é muito salutar isso aí. É importante você hoje ter opinião da própria sociedade, que ela também tem que opinar, mas você tem que também ter regras muito rígidas no encaminhamento desses propósitos. Eu não posso chegar vamos dizer lá, na salão
do Tribes, para Sim. dar um exemplo, e dizer agora, falem o que vocês quiserem. Não, você tem Sim, tem tantos uma minutos para organização, falar, claro. você tem toda uma organização. Se é para tumultuar, você não vai tumultuar, porque não vai levar a lugar nenhum. Se é prejuízo para alguém, vamos ver, vamos diminuir. Agora, tem uma outra coisa que nós temos que começar a pensar, e isso é um problema de sociedade, de pensar em sociedade, que nós vivemos em um grupo, em uma associação de pessoas, uma reunião de pessoas. E o meu interesse particular, ele às vezes ele sofre em função do interesse da Sem maioria. Então eu tenho que abrir a minha cabeça também, e vão ter mudanças que às vezes não vão me agradar. E o homem não gosta, o homem, ser humano, ele não gosta de mudança. Sem dúvida. Com relação especificamente ao transporte coletivo, vocês já deflagraram algumas reuniões nesse sentido? Com a comunidade? Ou ainda não? Vamos fazer a partir de agora? Não, isso ainda não, porque nós estamos definindo dentro da comissão o que vai ser priorizado. A partir disso, nós vamos começar a trabalhar nessas reuniões. Maravilha. No próximo bloco, vamos discutir um pouquinho sobre essas mudanças que estão encaminhadas. Daniel, queria falar alguma coisa? Não necessariamente. Então, nós estamos conversando aqui com o seu Henrique Passo, o diretor-geral da AGIR, está aqui também o Daniel Narzetti, gerente de regulação de transporte. No próximo bloco, vamos discutir que mudanças são essas que estão sendo debatidas com relação ao transporte coletivo e também a questão da comunicação visual nos terminais. Vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Jornal da